A gente vai dar início agora ao debate entre as escolas de pensamento acadêmico aqui da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Primeiro apresentando os debatedores. É o Vitor, representando os neoclássicos, o Kalel, representando a escola austríaca, o Edson, representando os marxistas, e o Rodolfo, representando os keynesianos. Como prólogo aqui, eu vou fazer duas advertências que são normais. Eu já vou tomar porrada quando for aberto o debate em relação a isso. Então, eu já vou deixar claro logo. Que é o seguinte, não confundam teoria neoclássica com o que é ensinado em qualquer manual de microeconomia, por exemplo. O mais lido em todas as escolas, geralmente, é o Varia. Seja para graduação ou pós-graduação. O que está ali é um negócio bem pasteurizado, que não se identifica com o que seria o pensamento neoclássico. Essa é a primeira e básica advertência que eu faço para vocês. E a segunda advertência, eu acabei de ter aula com um dos melhores professores da casa, que é o Marcelo Carcaiolo, e lá o neoclássico toma porrada mesmo, é difícil. E ele citou um texto do Friedman, que ele falou o seguinte, o Friedman, ele postula num texto dele de 1953, que você não deve julgar os modelos pelo irrealismo das hipóteses. Porque, por definição, um modelo é irreal. Você não pode construir um modelo de 1 para 1. Senão, você estaria construindo uma coisa que não serve de nada. Então, por definição, um modelo, ele é irreal. Você tem que julgar um modelo, se ele é bom ou ruim, pela previsibilidade que ele gera em termos de trajetória para a economia, etc., etc. E aí eu vou citar aqui o Solow, que é do modelinho lá que vocês aprendem em Macro 4, que é toda teoria depende de hipóteses que não são totalmente verdadeiras. É isso que faz teoria. A arte de bem teorizar é fazer as inevitáveis hipóteses simplificadoras de tal maneira que os resultados finais não sejam muito sensíveis. Essa é a advertência que eu queria fazer. O próprio Keynes também, ele fala sobre isso, de o que deveria ser teoria econômica de modo geral, não só a teoria neoclássica. Mas a teoria econômica de modo geral ela seria um método e não uma doutrina. Trata-se de um aparato da mente, de uma técnica de pensar que ajuda a quem a utiliza, a alcançar conclusões concretas. Tendo isso como pano de fundo, o que seria a teoria neoclássica? A teoria neoclássica ela nasce no final do século XIX, com base lá no princípio utilitarista do Bentham e outros autores. Ela começa com Walras, Menger, Jevons, Marshall, etc. E ela tem como princípio, dois princípios, que os agentes eles tomam decisões descoordenadas. Ou seja, você está pressupondo a existência do mercado, enquanto sistema de organização social. Está dado. E esses agentes tomam decisões descoordenadas uns dos outros. E esses agentes tomam decisões como? A suposição geral do projeto de pesquisa neoclássico é que esses agentes tomam decisão da forma que melhor, que faz com que eles atinjam um nível de utilidade ou um nível de lucro que seja melhor para eles. Ou seja, eles tentam fazer decisões descoordenadas para atingir objetivos que lhe tragam satisfação, etc., etc. Dado esses princípios, a definição de economia que é mais aceita dentro do projeto de pesquisa neoclássico é aquela oferecida pelo Lionel Robbins, que é o quê? Que a ciência econômica, ela postula, né? Ele postula isso, que a ciência econômica seria um meio de alocar recursos, de alocar recursos escassos, desculpa, dado que você tem meios infinitos, necessidades infinitas dos indivíduos. Essa seria a definição mais, vamos dizer assim, mais consensual do que seria economia para um neoclássico. E se você estuda a economia tendo essa definição, que agentes tomando decisões descoordenadas procuram maximizar uma função objetivo, seja ela utilidade, seja ela lucro, você naturalmente vai tender para uma posição de equilíbrio. E o que seria equilíbrio? Seria um ponto onde preços e quantidades
estariam orquestralmente dadas e a economia tenderia para essa trajetória de equilíbrio. Pode ser um equilíbrio estável ou não, tá? Isso daí é uma das críticas também que se faz à teoria neoclássica, eu já estou adiantando, que o equilíbrio hoje não é aquele equilíbrio walrasiano que o Walras tinha em mente. Que só existe um vetor de preço e quantidade que equilibraria a demanda e a oferta, compradores e vendedores. Não. Você tem uma trajetória de preços e quantidades e essa trajetória pode ser estável ou instável. Essa é a noção do modelo da ADM lá, né? Eu nunca sei falar a pronúncia correta. É Arrow, Debré e o outro é o McKinsey, né? Que é mais ou menos daí que parte o conceito de equilíbrio. E, além disso, uma coisa também que é cara ao projeto neoclássico é o fato do sistema de preços, a partir de um mecanismo de preço, você conseguir igualar ou não a oferta e demanda, né? Mas o preço ele tem uma característica intrínseca, quando você fala o preço das coisas, que é você dar uma noção de escassez. Se a coisa custa mais, é porque ela é mais escassa. É a tal do exemplo óbvio que todo mundo fala, né? Não tem como escapar, que é o tal da água e do diamante. Por que a água custa menos e o diamante custa mais? Enfim. E aí o preço seria esse índice de escassez que regularia uma economia de mercado, apontando de um lado compradores e de outro vendedores. A partir dessa noção de equilíbrio, já falei da crítica que se faz ao equilíbrio e do equilíbrio como ele é visto hoje dentro do projeto de pesquisa neoclássico. E a partir desses princípios e dessa noção de equilíbrio, você deduz, usando o método lógico-dedutivo, consequências, cadeias de causalidade que geram interpretações sobre o organismo econômico, sobre o processo de se fazer economia. Essas leis seriam universais, elas valeriam tanto para analisar a economia no Brasil, como para analisar a economia no Japão, por exemplo. Você não teria É claro que hoje em dia isso é um campo meio cinza, existe a tal uma nova economia institucionalista. Douglas North é um dos grandes autores, ganhou o Nobel, inclusive, enfim. Mas, dado que uma institucionalidade que exista, isso daí você pode também modelar, pode incluir dentro dos modelos neoclássicos. A ideia central é o seguinte, o conceito de modelo, de modelagem. A partir desses princípios, você consegue modelar a economia. E aí você pode tratar de qualquer coisa, pode tratar, por exemplo, de monopólio, que até pouco tempo atrás era tema de heterodoxo, né? E hoje em dia está incorporado no projeto de pesquisa neoclássico com o nome de organização industrial. E o que eu estou querendo falar com isso? É que a ideia de que o projeto neoclássico ele tem muito mais a ver com a questão do método, o se fazer ciência, do que a corrente A, B, C, D, etc. E aí eu vou fazer um link agora para o que é atual, né? Hoje, novo keynesiano, ele não tem nada a ver com Keynes. É o pensamento dominante e é o pensamento, particularmente, eu faço essa leitura, é uma visão neoclássica de como que funciona a economia. Que tudo que você vê lá no projeto de pesquisa novo keynesiano tem um viés baseado nesses princípios que eu acabei de citar e na noção do equilíbrio enquanto trajetória, não como um vetor de preço e quantidade. Ou seja, o método neoclássico ele sofreu constantes atualizações desde aquela final do século XIX. E está sofrendo grande crítica agora, por conta da crise. Qual a explicação neoclássica para a crise? Talvez alguém pergunte isso também. E eu vou responder lá, fiquem suspensos aí. E basicamente é isso, tá? A gente abre depois para as perguntas e eu tento responder alguma coisa em relação a mais aprofundamentos, maiores detalhamentos. Obrigado. Meu nome é Kalel. Eu sou aluno da graduação aqui da UF, quinto período, né? Diferente dos demais aqui que
está no doutorado, mestrado e já formado. Eu ainda estou no meio da graduação. Então, de certa forma, existe uma desvantagem aí. Mas, bom, fiquei muito feliz pelo convite dos meus colegas aqui para poder falar de escola austríaca, porque, afinal, é uma escola não é muito grande. Os seus adeptos não são tão famosos, né? Poucos, né? No caso, Hayek ganhou o prêmio Nobel, mas, se você for ver, a grande maioria é neoclássico e por aí vai. E também aqui na faculdade, sei lá, se eu perguntasse aqui, quem aqui já leu alguma coisa de escola austríaca, acho que, sei lá, uns 2, 3 gatos pingados levantariam a mão. Se a gente perguntar, quem aqui já leu alguma coisa de neoclássico? Todo mundo levantaria a mão, talvez, porque se não leu algum trabalho específico, leu muita coisa falando a respeito. Se eu perguntar quem que já leu Marx, todo mundo vai levantar a mão, provavelmente, porque já passou por PEC 2. Né? Keynes, então, PEC 4. Aí eu pergunto, quem é que já leu Escola Austríaca? 2, 3, ó, até que deu uns 7, 8 aí. Legal. Mas aí existe uma diferença. Normalmente, hoje em dia existe o Mises Brasil aqui, existe o Mises Institute nos Estados Unidos e alguns outros institutos com o patrono Mises, né, ao redor do mundo, que tem divulgado as ideias da escola austríaca. Mas, dentro da academia, a gente não vê muita abertura. Né? Por exemplo, eu questionaria que na nossa faculdade, que é uma faculdade muito plural, levanta com ardor essa bandeira do pluralismo, mas eu não me lembro de ter estudado escola austríaca em PEC, sabe? Eu acho muito bom aqui, mas, sei lá, eu tive uma noção muito básica por cima de Volhas, talvez. Não, Volhas não, Bembaverk, em PEC 3. Mas, por exemplo, eu gostaria de ver a crítica de Bembaverk ao Marx em PEC 2. Né? Isso a gente não vê. Então, sei lá, eu tentei preparar alguma coisa aqui, bem básica, de forma que eu possa esclarecer algumas coisas, porque, afinal, eu não sou especialista, mas, como é uma coisa que eu gosto de ler de vez em quando, tentar sistematizar alguma coisa a respeito da escola austríaca. Bom, a escola austríaca, ela tem como fundador Karl Menger, que é um economista austríaco, daí vem o nome da escola, que foi professor na Universidade de Viena. Dentro do debate que ele teve com os historicistas, que por sua vez têm ideias muito relacionadas com a escola institucionalista, Menger ele teve um embate muito focado dentro da realidade, da universalidade das teorias econômicas, né, e como ela não necessariamente está ligada à sua contextualização histórica. No caso, a escola austríaca ela tem uma visão diferente de sociedade e daí também uma visão diferente de mercado. Não é algo que alguém criou, mas é algo que surgiu a partir da interação de todos os indivíduos. Né? Daí a gente pode tirar uma noção que o valor, que é um problema que desde a escola clássica vem aí suscitando vários economistas a estudar, a gente percebe logo em PEC 1, na disciplina que a gente tem aqui na faculdade, que existe uma confusão muito grande em torno do que é valor de uso, valor de trabalho. Adam Smith ficou meio confuso, aí veio o Ricardo querer escrever alguma coisa ali, talvez venha do trabalho, mas aí depois tem um mercado ali também, de onde vem. Aí veio o Marx para poder falar de valor de trabalho e aprofundou o negócio ali, tornou aquilo uma verdade total, que tudo vem do valor de trabalho abstrato, e é a área dele, não vou aprofundar. Mas aí a gente pergunta, aí entra o questionamento da escola austríaca que Menger se fez e colocou a conclusão dele de que o valor é subjetivo. O valor subjetivo é uma das, podemos dizer, do tripé, um dos tripés da escola austríaca. O valor subjetivo, ele corresponde à importância efetiva que cada bem
pode ter para um indivíduo, de forma que ele, de um estágio anterior para um estágio posterior, ele tenha um ganho de bem-estar, né? Embora isso seja variável pelo indivíduo, na diferente interação entre todos os indivíduos na sociedade, isso acaba sendo expressado no mercado através do preço. Bom, isso seria o valor objetivo, né? É uma solução, foi uma teoria que a escola austríaca chegou, que aí, passando por ponto seguinte, Menger foi professor de Bembaveck, né? É um outro professor também da escola de Viena, que teve um trabalho, um debate muito forte com Bates Clark, né? Até estudando também muitas ideias de Marx. No caso, Bembaveck, ele desenvolveu uma teoria do capital que, diferente... o próprio capital também existe um debate muito forte dentro da economia. O que é o capital? O capital é um valor verdadeiro, existe algo lá no profundo, lá que ele não se altera, que as pessoas ficam perguntando, é um ente que tem vontade própria, que parece que paira pela sociedade e domina todo mundo? Não. Com pragmatismo, a escola austríaca diz que o capital é um conjunto de fatores de produção. É um conjunto não somente dos fatores de produção, mas também de todos os bens dentro da economia que estão envolvidos no processo de mercado, né? E Bembaveck, essa teoria do capital de Bembaveck, que, é claro, não adianta entrar aqui muito aprofundadamente, acaba se relacionando também e sendo a base para você entender a teoria dos ciclos de Hayek, de Mises, que Mises foi professor de Bembaveck. Bembaveck foi professor de Mises na escola de Viena e também foi professor de Schumpeter, né? Falam que Schumpeter é austríaco, mas Schumpeter não é austríaco. Ele foi austríaco, teve influências austríacas, tem uns trabalhos que têm uma relação importante com a escola austríaca, mas ele não era austríaco. O Mises, por si, acabou dando aula para Hayek, né? Eles participavam de um grupo de estudos em Viena. A semelhança que Keynes tinha também um grupo de estudos em Cambridge, né? Mas aí entra a questão dos ciclos econômicos, que é algo que foi desenvolvido aí no século XX pelos economistas austríacos e que tiveram um embate muito forte, né? O Hayek tem até aquele videozinho na internet lá que muita gente já viu, que ele debate com o Keynes, mas você não pode entender o embate de Hayek com Keynes se você não entender que a crítica de Hayek à própria teoria do Keynes é que uma expansão monetária pelo governo, sem ser devidamente respaldada pelo crescimento real da economia, ela acaba gerando um processo de descoordenação intertemporal, porque dentro da economia, o que você tem, o mercado nada mais ou uma forma de se definir, é um processo de informação, né? E quando e essas informações, elas acabam sendo tomadas e utilizadas dentro do mercado, de forma que todo o processo de produção, ele tenha uma alocação eficiente de recursos, certo? Não estou dizendo que ela é perfeita, né? Porque o ser humano não é perfeito, mas ela é eficiente. Agora, quando existe quando existe o papel do governo dentro da economia, tomando papéis que não lhe correspondem, no processo monetário, o que ele acaba gerando é um real descoordenamento intertemporal, que aí acaba gerando inflação e tudo mais. Bom, uma coisa interessante, só para concluir também, que hoje em dia, eu vi alguém falando outro dia na economia aí que a escola austríaca, depois de Hayek, entrou num profundo obscurantismo. Nada mais do que falacioso essa afirmação, porque a escola austríaca, a escola austríaca, como o próprio nome fala, ela surgiu na Áustria, embora ela tenha influências nos escolásticos tardios. Mas hoje em dia, muitos austríacos e os principais proponentes dessa escola estão nos Estados Unidos. E Mises chegou a dar cursos na Universidade de Colômbia, e lá ele teve outros dois discípulos, né, outros dois
alunos que desenvolveram sua teoria, como Hofbird e Kirchner, né, que trabalharam dentro do processo de empreendedorismo e teoria de justiça, no caso, também. No caso, sem falar também de outras revistas de pesquisa de escola austríaca ao redor do mundo, sem falar dos institutos liberais e os institutos Ludwig von Mises ao redor do mundo, né? Acho que só isso que eu poderia para dar uma explanada inicial. Obrigado. Boa tarde. Sou Edson, estou acabando a minha graduação essa semana, né? Então, isso tem várias implicações no que eu vou falar aqui. Primeiro, porque eu não sou especialista no assunto, não tenho uma carga de leitura tamanha para desenvolver os argumentos aqui com enorme clareza, mas acho que dá para arriscar alguma coisa. Bom, a primeira coisa é o que o Marx está fazendo aqui, né? Aqui está se discutindo as escolas de pensamento econômico, né? E onde que entra o Marx nessa história, né? E eu vou me referir aqui especificamente, vocês, calouros ou não, devem ter uma visão de Marx, que eu não pretendo discutir sobre isso, né? A minha ideia aqui, inicialmente, é só falar exatamente do Capital, né? É claro que existem outras obras do Marx, com bastante polêmicas, mas aqui, infelizmente, não tem como. Bom, o Capital, primeiro, é um livro inacabado, né? O Marx só publicou em vida o livro 1. Os outros 3 livros foram o seu companheiro Engels que organizou, né? E dentro do plano do Capital, inicialmente, Marx tinha a ideia de 6 livros. Então, era muito mais do que a gente tem acesso hoje, né? Incluída a discussão do Estado, um livro sobre o Estado, um livro sobre o mercado mundial e as crises. Então, é um livro inacabado. Isso tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é de que, às vezes, você não consegue organizar argumentos de forma fidedigna, porque no livro não foi publicado, não estava preparado. Mas, por outro lado, ele te dá a vantagem de ser um livro aberto, né? Não é um livro fechado. Lá estão os conceitos e ponto, acabou, e vamos embora. Não, não é isso. Vou antecipar aqui e falar do subtítulo do livro, que eu acho que é importante. O subtítulo do livro é Crítica da Economia Política. Não é compêndio de economia política, não é princípios de economia política, não é manual de economia política e não é teoria geral. Mas é a crítica da economia política. O que isso significa? A intenção de Marx, entre outras coisas, desde 1844, ele já tinha, mais ou menos, ideia de que deveria estudar economia. E economia, na época de Marx, era a economia política clássica. Smith, Ricardo, Malthus, enfim, dá para botar um monte de gente aí. O que o Marx vai fazer no Capital é fazer uma crítica a essa ciência econômica. A ciência econômica, na época, era a economia política clássica. É por isso que Marx, no Capital, e quem tiver acesso ao Capital, quem puder ler o Capital, que é muito melhor do que qualquer manual, resumo, que está na internet, etc., vai perceber facilmente que Marx trata os economistas na terceira pessoa do plural. Eles, os economistas. Não nós, os economistas. Então, Marx está fazendo uma crítica à ciência econômica também, né? Então, é importante situar isso para não... Porque isso, de certa forma, às vezes passa batido, mas isso tem implicações seríssimas. Bom, o objetivo do Capital, especificamente, Marx fala no prefácio de 1867, que é estudar as leis que regem a sociedade moderna, no caso, burguesa.
Mas que leis são essas que regem essa sociedade? Para Marx, leis não têm o sentido de lei universal, invariável, no sentido positivista do termo. Não é essas leis que Marx está tratando. Marx está tratando de leis de tendência. Ou seja, quem capta muito bem isso, na minha opinião, é o filósofo Lukács, na sua obra A Ontologia do Ser Social. As leis, a dinâmica da sociedade é extremamente complexa, né? E diante desses fenômenos extremamente complexos que... Tudo bem. Interagem de modo complexos e com inúmeras mediações, né? O caráter tendencial é um resultado desse processo complexo. Então, não tem como, e Marx não trabalha isso fica talvez mais claro na lei de tendência da queda da taxa de lucro, não trata a lei como isso vai acontecer porque dado isso, dado aquilo, assim como, não tem isso. As leis são de tendências, e tendências inclui também contratendências. Ou seja, ao mesmo tempo que o movimento na verdade, ele tem uma dinâmica contraditória entre esses fenômenos que acontecem, né? Então, dizer que, por exemplo, a lei da tendência daquela taxa de lucro, eu vou lá verificar empiricamente, não vejo a lei, então está falseada a lei. Não é assim que Marx trabalha, né? Existem diversas contratendências e ele apresenta isso no decorrer do livro. Então, não tem esse caráter positivista. Eu vou falar um pouco, sobre o que é a riqueza. Logo no início do Capital, Marx se questiona o que é a riqueza na sociedade capitalista, né? Ele vai estudar a mercadoria, mas ele diz que a forma elementar de riqueza na sociedade capitalista é a mercadoria. Mas por que a mercadoria? Marx ele começa observando a aparência das coisas, né? E aqui é importante destacar desde já, eu ia fazer isso mais para o final, mas não vai dar tempo. Lá no livro 6, no volume 5 ou volume 6 do livro 3 do Capital, Marx, ao discutir sobre a economia vulgar, na época, vulgar no sentido de aquelas teorias do que praticavam um senso comum teórico, econômico, né? Ele observava que tinha um problema na observação desde ciência. Para Marx, a ciência seria totalmente supérflua se a essência do fenômeno coincidisse com a aparência do fenômeno. Então, então, os fenômenos são extremamente complexos, têm a sua essência, mas eles têm as suas formas de manifestação, né? Dou um exemplo da lei da gravidade. Então, se o avião sobe, então a lei da gravidade está corrompida, joga fora. Não é assim que Marx trabalha, né? Para fazer ciência, no sentido de Marx, você tem que trabalhar com esses dois polos que andam conjuntamente. A aparência não é falsa, mas é apenas a aparência do fenômeno. Então, o que é a riqueza na sociedade capitalista? Ela aparece como uma imensa coleção de mercadorias, né? Então, Marx vai estudar a mercadoria. E aí eu vou traçar aqui brevemente que, para Marx, a mercadoria tem um duplo aspecto, né? Isso inicialmente na exposição do autor no Capital. Ela é valor de uso e valor de troca. Como valor de uso, são as propriedades físicas, químicas que a mercadoria tem, propriedade material, né? Que não tem... quase não tem nada a ver com a ideia de utilidade usada pela teoria econômica. E tem valor de troca, ou seja, ela tem a capacidade de trocar-se com outra mercadoria. Só que Marx percebe, e esse é um ponto importantíssimo, porque na teoria do Marx não é exatamente... Eu não posso afirmar, dado o meu conhecimento não tão aprofundado,
que seja a questão principal. Mas, ao que me parece, muito dos debates entre os marxistas e não marxistas vem muito da teoria do valor do Marx. Então, vou só frisar esse aspecto. Então, e a teoria do valor de troca seria essa capacidade da mercadoria trocar-se com outra. Mas essa capacidade da mercadoria aparece como algo totalmente relativo, causal, assim, ocasional, pode acontecer, relativo, né, que não teria uma explicação científica. Para Marx, há uma regularidade nas trocas, né, ainda que você tenha mudanças no tempo e no espaço, é verdade, né, e há uma propriedade que iguala as mercadorias. Quando eu troco a minha água pelo meu copo, há uma regularidade nisso, há algo que os torna comum. E é isso que ele chama de valor. Valor de troca, na verdade, é a forma de expressão do valor, né? Então, é a forma fenomênica, é a aparência, valor de troca, preço e etc. A essência mesmo do processo de troca de mercadorias é o valor. Então, a mercadoria ela tem essa dupla natureza. Né? Isso é importante, aqui para concluir, deixar um monte de temas para frente. Essa é a base da teoria marxista, a teoria de Marx do valor, como ele entende a economia capitalista. Né? Marx não está propondo uma teoria econômica que possa ajudar os economistas. Não tem um capítulo sobre o método, não tem um capítulo sobre o lucro, onde vai estar tudo lá. A leitura é muito complicada e exige a leitura do livro todo. A teoria do valor não fica só nos primeiros capítulos, ela segue até o final do livro. E não vai dar tempo, mas... Sobre a sociedade capitalista, eu acho que, na questão da ciência econômica, onde é que Marx se encaixa nisso? Né? Não sei se deu para perceber, mas as teorias são completamente diferentes. Concluí exatamente agora. Mas o que Marx está fazendo na ciência econômica? Né? A resposta que eu geralmente, quando poucas pessoas me perguntavam sobre isso, eu respondi é que não existe crítica mais radical ao modo de produção capitalista e como, no caso, os economistas articulam e pensam essa sociedade que a crítica de Marx. É a crítica mais radical, concordando ou não com a crítica. Se você se preocupa, como economista, em entender a sociedade capitalista, ou a sociedade que dê o nome que você queira, você tem que se defrontar com uma crítica dessa natureza que perdurou durante um século, né? E vem, na verdade, aumentando ainda mais. Para finalizar, só queria registrar o filósofo esloveno, eu não sei falar esloveno, então não sei pronunciar o nome dele direito, mas imagino que seja Zizek só. Não sei pronunciar. Ele fez uma intervenção política no Occupy Wall Street. É só essa. E ele falou algo interessante que, para os marxistas, isso faz todo sentido, né? E talvez essa seja a grande preocupação nossa na atualidade. Não exatamente discussões mais administrativas do capital. É o seguinte: a sociedade é capaz de imaginar o fim do mundo. Estão os filmes, ele é um cinéfilo, estão os filmes que conseguem representar essa imagem de fim do mundo. Mas a sociedade não é capaz de imaginar o fim do capitalismo. Então, a Marx oferece essa abordagem, essa crítica, para que a gente finalmente possamos imaginar o fim do capitalismo. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, complicado falar em 10 minutos, né? Mais sobre Marx. Bom, acho que de todos aqui eu talvez tenha a tarefa menos ingrata,
de tentar resumir uma escola de pensamento econômico em 10 minutos. Bom, o Vitor trata praticamente da ortodoxia, muito abrangente. O Karel também tem bastante autor para tratar e especificidade. O Edson trata de Marx, mas são 3 livros gigantescos. Eu, por minha vez, trato só disso aqui. É bem menos. Acho que... Bom, brincadeiras à parte, tomar um ponto aqui como ponto a fala do Edson. Marx fez uma crítica ontológica à teoria clássica. Keynes, por sua vez, fez uma crítica normativa, ou seja, ele não propõe um rompimento geral com a teoria que antecede a teoria geral. Ele simplesmente considera que a teoria clássica era um caso particular de uma teoria geral. Daí vem o nome, teoria geral. E é importante entender que, até pela data da publicação da teoria geral, em 1936, o mundo acabava de sofrer a grande crise e isso estava incorporado, está tudo incorporado aqui, essa questão da crise. Por quê? Porque Keynes olhava para o que acontecia no mundo e não conseguia ver respaldo disso na teoria. Ou seja, ele era um economista formado na tradição clássica e o ferramental que ele tinha, a teoria que ele tinha à sua disposição, não explicava o que acontecia no mundo. E daí vem vamos dizer, os incentivos necessários para escrever a teoria geral. Bom, eu vou ter que me contrapor ao Vitor, infelizmente, na área pessoal, mas para falar de Keynes, eu acho que vai ficar interessante eu tentar colocar aqui de onde partiu a crítica dele, quais foram os pontos que ele questiona, até porque não tem como entrar, não dá para se aprofundar na teoria. Bom, a questão central da crítica parte de dois pontos específicos. Primeiro, a questão do mercado de trabalho. Bom, a teoria que Keynes denomina clássica, mas a gente pode considerar todos os economistas clássicos e também os economistas da Revolução Marginalista, como Marshall, Walras e também o Pigou, que ele cita em vários momentos na sua obra. A crítica principal, talvez, o ponto de partida, tem relação com o mercado de trabalho. Para a economia clássica, você tem uma curva de oferta e uma curva de demanda por trabalho. E, no caso, o salário real vai ser ajustado de acordo com as duas curvas. Para Keynes, a curva de demanda por trabalho está de acordo, ele não tem nenhuma crítica a fazer sobre isso, mas a curva de oferta de trabalho ela é formulada de forma equivocada pela economia clássica. Por quê? Porque Keynes considera que se você o trabalhador se encontra numa situação onde há um processo inflacionário e o salário real se reduz por uma elevação de preço, a realidade não indica que isso vai fazer com que o trabalhador reduza a sua oferta de trabalho. Muito pelo contrário. Ele está no momento que está mais difícil, vamos colocar assim, está mais difícil pagar as contas. Então, não há motivo para ele trabalhar menos. Então, essa é a primeira crítica. E aí, já você quebrando esse postulado, quebrando essa hipótese do modelo clássico, você já começa a desmontar todo o argumento. Um segundo ponto central da crítica de Keynes é a questão do mercado de fundos emprestáveis, vamos colocar assim, ou seja, para a teoria clássica, o montante de poupança e investimento é determinado pela taxa de juros no mercado de fundos emprestáveis. Ou seja, a taxa de juros ela vai ajustar o quanto é poupado e o quanto é investido de acordo com os recursos disponíveis. Para Keynes, não. Para Keynes, tudo parte da decisão do empresário em investir e em produzir. Ou seja, o empresário, baseado nas suas expectativas de quanto ele acha que vai vender, de quanto ele acha que vai ter de demanda, de acordo com quanto ele está produzindo, determina o volume de emprego. Ou seja, eu acho que vou vender mais, eu produzo mais, contrato mais pessoas. Eu acho que vou vender menos, então eu produzo menos. E aí você tem dois tipos de expectativas, de curto prazo e de longo prazo. De curto prazo, relativo
ao quanto eu acho que eu vou vender, e de longo prazo relativo ao quanto eu acho que no futuro eu vou vender, lá na frente, quanto que eu vou vender lá na frente, quanto que vão demandar do meu produto lá na frente. Então, a partir dessa perspectiva de longo prazo, eu determino quanto que eu quero investir agora. E é essa decisão do empresário que determina o volume de emprego, e não o mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai se ajustar à decisão do empresário. Então, são dois pontos que Keynes baseia a sua crítica. Mas eu vou parar por aqui, falando da teoria geral no ponto de teórico. Eu vou falar um pouco de como ela foi aceita, qual foi a repercussão. Vamos colocar assim, Keynes publica em 1936 e ele mesmo convoca um congresso para que haja comentários sobre o que foi publicado. E aí aparece um artigo do Hicks chamado Mr. Keynes and the Classics. E esse artigo dá origem ao que acredito que todos, talvez, a maioria já viu, que é o modelo SLM. Bom, o modelo SLM não é a teoria geral, para adiantar. E ele pouco tem da teoria geral. Primeiro, a questão das expectativas praticamente desaparece, que é um ponto central na teoria geral. Toda a questão de incerteza e expectativas desaparece no modelo SLM. Um segundo ponto como ficou depois conhecido na literatura como a síntese neoclássica, o que é feito no modelo SLM é o seguinte, é um mérito dos economistas neoclássicos, que foi englobar aquela nova teoria, aquela revolução que começou, ela foi englobada, ela foi engolida pela ortodoxia presente, que fundou o que chamamos de os neo-keynesianos, aí em relação a uma mistura entre neoclássicos e keynesianos, mas que, na verdade, são todos neoclássicos, no meu ponto de vista. Porque a crítica real de Keynes foi perdida. E aí, primeiro, eu acho que tem dois motivos para isso. Primeiro, porque a teoria geral não é um livro fácil de ler. Keynes era um excelente economista, um economista brilhante, mas ele não era fácil compreender o que ele escrevia. E isso, não acredito que muito do que se perdeu talvez não tenha sido má fé dos economistas que sucederam, mas talvez realmente falta de compreensão. Os argumentos muitas vezes se espalham dentro do livro e é difícil realmente ter uma compreensão total da obra. E, por outro lado, uma parcial aceitação de Keynes mesmo do que estava acontecendo, porque tem escritos que ele, quando questionado sobre o modelo SLM de Hicks, ele não é totalmente contra. Ele diz que está muito bem representado o que ele pretendia, e isso deu respaldo para que os economistas que depois se denominavam keynesianos continuassem seguindo aquela doutrina que se iniciou com o modelo SLM. De fato, quando falamos de keynesianos, hoje em dia, pouco se fala de Keynes. Novos keynesianos, velhos keynesianos, neo-keynesianos, praticamente não preservam quase nada da ideia geral, da teoria geral. O que é preservado em parte pelos pós-keynesianos, mas que hoje em dia também já tem várias questões teóricas que não são tratadas na teoria geral, mas que em grande parte preservam os postulados levantados por Keynes, as ideias levantadas por Keynes. Bem, é difícil falar em 10 minutos, resumir tanta coisa, mas eu acho que importante aqui é entender que... Eu acho que importante para falar de Keynes é entender que, se vocês querem realmente entender Keynes, tem que ler a teoria geral. É difícil, principalmente as versões traduzidas, porque tem erros de tradução, como palavras que era para trechos que deveriam ser afirmativos, são traduzidos como trechos negativos, ou seja, a taxa de juros vai subir. Na tradução está escrito que a taxa de juros vai cair. Então, são erros realmente gritantes. E na versão original em inglês já é difícil, porque ele não escreve bem. Mas é um esforço válido, porque as ideias são muito interessantes e praticamente estão perdidas no que temos de economia, de teoria econômica hoje em dia. Então, o apelo que eu faço aqui é que vocês leiam para que
possam entender realmente o que é Keynes, não simplesmente aceitem o que, vamos colocar assim, o que é dito como economia keynesiana hoje. Bom, obrigado. Agora a gente vai dar início às perguntas dos alunos. Quem quiser perguntar, por favor, levante a mão. A Bruna vai levar o microfone. A gente vai fazer um bloco de 4 a 5 perguntas e os debatedores vão ter 3 minutos para responder cada um. Boa tarde a todos, né? Eu queria parabenizar a organização aí do debate. Eu sei que é difícil unir tantas correntes num só debate, né? Fica com pouco tempo para, digamos, descrever cada uma delas. Bom, mas pensamento econômico é algo que foi crescendo no decorrer da história, né? E são teorias que vão sendo criticadas por outros autores, né? E por isso a riqueza de fundamentos, de princípios, né? Algo bem rico a ser contribuído dentro da teoria econômica. Eu dou relevância ao pensamento econômico, principalmente as pessoas que se dedicam a esse campo teórico, porque eu acredito que todos os economistas deveriam ter argumentos dentro de uma escola para poder defender a sua própria teoria ou o seu pensamento, né? Bom, mas a minha pergunta ela vai um pouco que aquecer o debate entre as correntes. Eu vou pôr um pouco de lenha na fogueira, colocar o Estado, o papel do Estado nessas correntes, né? O Estado pode tudo ou pode nada, né? Eu creio que, digamos, no campo keynesiano já está bem claro, digamos que a simpatia também da escola austríaca pelo Estado não é tão bem representado, o Hayek, o Mises, né? E a escola neoclássica, por sua vez, também tem os seus princípios liberais, né? Fundamento em cima do indivíduo que qualifica como uma fuga digamos, da interferência do Estado. Bom, mas na questão de Marx, eu já fico um pouco em dúvida, porque é algo que é um tanto contraditório. Numa passagem, digamos, de um modelo socialista para o modelo comunista, né? Então, eu queria que o debatedor, né, comentasse um pouco sobre isso. Como eu não posso fazer pergunta para os 4, era interessante que os 4 respondessem, né, o papel do Estado, mas, bom, é isso. Boa tarde. Botando mais um pouco de lenha na fogueira, eu queria fazer uma pergunta sucinta, mas acredito que seja um pouco complexa, mais diretamente ao Khalil Goulart e ao Edson. Queria perguntar ao debatedor austríaco se o Estado socialista se sustenta, sim ou não, e por quê. Se sustenta, se eles conseguem sustentar ao longo do tempo. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a iniciativa do DEA, que promove o debate, do PET, e também dos debatedores pela qualidade. Mas a minha pergunta vai no outro sentido. Na verdade, eu quero instigar o debate de outro jeito. Vocês acham que as escolas de economia hoje ensinam de forma adequada e correta as escolas que vocês defendem? E, em particular, esta escola? A Faculdade de Economia na UF ensina de forma adequada as escolas que vocês defendem? Boa tarde. Meu nome é Gessé. Eu queria perguntar mais especificamente, se tivesse a possibilidade dos debatedores, no caso o Khalil austríaco e o Vitor,
responder como é que eles tratam ou entendem a questão da lei de SEC, que a gente sempre aprende, a questão da oferta e da demanda, porque esse, no caso como o debatedor keynesiano disse, esse é um dos pontos também que o Keynes ataca. E como é que eu queria saber como é que metodologicamente a escola clássica ou neoclássica trata isso para chegar a um determinismo de um entre outros, não uma questão de igualdade simplesmente contabilística. Bom, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, né? Acho que as duas primeiras, tanto qual é o real papel do Estado, que o nosso colega perguntou, respondeu? Quer responder? Respondeu? Não lembro. Bom, nosso colega aqui e também do outro colega que perguntou sobre o Estado se o Estado socialista se sustenta, acho que são perguntas concomitantes aí, né, se parecem. Bom, primeiramente a escola austríaca tem uma certa aversão ao Estado, né, eu diria, né. Existe uma crítica do Hayek à política de Keynes, no caso, né, que é o problema da engenharia social. E esse problema da engenharia social se estende de forma extrema ao Estado socialista, né? O mercado tem falhas? Tem, né? Na escola austríaca, se enxerga a simetria de informações que a escola novo-keynesiana trabalha, né, os Stiglitz e tudo mais, não como uma falha de mercado, mas uma simples realidade. E não é um problema necessariamente, são espaços que o empreendedor não no sentido de empresário, viu, mas empreendedor no sentido de agente econômico, que seja ele empresário ou não, pode ser o próprio consumidor, ele encontra como um espaço dentro da realidade econômica para ele obter lucro, certo? Para ele poder produzir, para ele encontrar uma situação da qual ele possa encontrar uma situação temporal. Isso é uma questão importante também dentro da escola austríaca, que o tempo é presente, né? Diferente das outras análises, o tempo, acho que no Marx talvez seja presente, mas na escola austríaca o tempo é presente. Essa relação de tempo, ele possa alcançar um estado posterior, um bem-estar. Esse espaço não é visto com maus olhos, né, mas sim com bons olhos. Agora, se a gente olhar esses problemas do mercado, né, que existem, vamos ser realistas, né? O ser humano ele é perfeito? Não é. Né? Problemas vão existir? Sim, sempre. Né? A gente pode resolver eles? Pode tentar, né? Mas existe uma outra questão muito importante dentro da escola austríaca, é que a informação ela é dissipada, né? Diferente da análise comum que a gente vê nos modelos, que é como se fosse uma foto, né? De um determinado momento, uma realidade, uma especificidade daquele local, por aí vai. A escola austríaca ela considera que essa foto é um momento circunstancial, né? Por outro lado, a análise da escola austríaca ela é dinâmica, né? A tal inconsistência dinâmica que existe dentro da análise neoclássica é algo comum dentro da análise da escola austríaca. Aquela questão que a gente vê logo em micro 1, né? Que fala sobre o problema da transitoriedade, né? O axioma da transitoriedade, né? Se ele gosta de A, B... Transitividade, isso. A B, então, ele, né, não pode preferir o B ao A, tem esse problema assim. Ele pode muito bem preferir o B ao A. Mudou, pode ter mudado de opinião, não pode? E daí, entendeu? Não é... Agora, se você considerar como uma questão de modelo fixa na hora ali, aí sim, pode até ser, né? Mas dentro da análise da escola austríaca é uma questão temporal, não. Agora, como a informação é dissipada, nada melhor do que o próprio agente econômico, na sua realidade, na sua especificidade, na sua localidade, ter a informação precisa para ele poder realizar o seu papel na economia, no mercado, na realidade, na sociedade, certo? Agora, o mercado e a sociedade, vamos dizer assim, de forma geral, que é o resultado de uma interação a partir de cada indivíduo, certo?
dentro da escola austríaca isso é importante. O individualismo, né? Não individualismo no sentido de egoísmo, mas da individualidade de cada ser humano. A sociedade e o mercado sendo resultado dessa interação entre cada um, não é meia dúzia de gato pingado lá em Brasília ou em Washington, pode ser, qualquer lugar, que vai tomar uma decisão que vai ser a melhor para todos os agentes, né? Nesse sentido, também, a gente já estendendo expandir? Nesse sentido, também, do Estado papel do Estado socialista, existe uma questão que o Mises e o Hayek trabalharam por um bom tempo, que foi nada contra, viu, Edinho? Que é a impossibilidade do Estado socialista. Por quê? Dentro da ideia da valor de trocas, valor justo, até pode ter ali talvez algum espaço, mas dentro da realidade do valor subjetivo, o papel importante do agente, a sua subjetividade dentro da realidade econômica, se você abstrai dentro do ser humano o seu papel dentro da economia, e daí você retira o papel resultante dos preços, sim, você não existe essa realidade, você acaba não tendo esse resultado de coordenação entre os setores da economia, entre os setores da sociedade, dentro de um Estado socialista. Então, um Estado socialista não seria possível existir, né? Isso, acho que em 1925, 1930, o Mises já estava comentando. O Hayek também tomou isso, escreveu algum livro, que eu não me lembro agora o nome. E quando chegou 1989, o Estado que se disse socialista faliu, né? Existe o Caminho da Servidão, que é um livro importante do Hayek, que teve um papel importante, né? Que deve ter uma relação importante com isso daí que eu falei. Agora, a lei de Sé não existe, só para concluir, né, que meu tempo acabou. A lei de Sé, esse papel de oferta e procura e oferta, demanda, dentro da escola austríaca, não necessariamente a gente pode dizer que existe sim uma coincidência entre os agentes nos seus papéis dentro do mercado, né? Agora, você tentar agregar isso de uma forma geral, assim, talvez não necessariamente pode ser real. É claro que a procura gera sua oferta, dá a impressão um tanto dogmática, mas é claro que você não pode gerar uma demanda sem você ter poupança. Então, aí entraria um outro problema, aí, né, que a poupança, sim, gera investimento, mas não o investimento gera poupança. Acho que sim, e não existe espaço na academia para a escola austríaca, eu diria só isso. Obrigado. Vamos lá. Se eu bem entendi, discussão do papel do Estado, a sustentabilidade do Estado socialista, né, e as escolas, como as escolas são ensinadas nas universidades e especialmente aqui na UF. Bom, primeiro, eu tinha que ter terminado o texto sobre valor e preço. Sabia que isso ia aparecer. Vamos lá, eu vou primeiro com o Estado. Qual é o papel do Estado? Bom, no Capital, não tem como... O plano original era um livro, não sei se era o 4 ou 6, alguma coisa assim, que era sobre o Estado. Apesar dele ter comentado alguma coisa do Estado na crítica à filosofia do direito de Hegel, mas talvez aí tem que verificar, assim, é uma obra muito discutida, não sei se tem uma continuidade no Capital para você ter uma teoria do Estado do Marx de forma, ao menos, semelhante às demais como teoria. Mas o Estado está no Capital, né? Está lá, na acumulação primitiva, né? Ou, não sei se é na acumulação primitiva ou na teoria da colonização, tem a parte da dívida pública, né? As leis de cercamentos, o Estado está presente, né? Então, eu não sei se... Bom, aí talvez seja ignorância minha, falta de conhecimento, de leitura. Não sei se essa dicotomia mercado-Estado faz sentido para Marx. Eu não tenho clareza disso. Se é mais mercado, se é mais Estado, se é com política. Não sei se para o Marx. Não estou dizendo para os marxistas, né? Eles trabalham com outras questões
a partir de Marx. Não sei se Marx ele trabalha com essa dicotomia, né? Então, o que me parece que no Capital, na verdade, não é uma discussão se o Estado deve fazer isso ou deve fazer aquilo, mas é uma discussão de que há um nexo social entre os indivíduos, né, que nos coordena, nos controla, nos domina. Isso seria o Capital. Essa, talvez, eu acho que é a grande discussão do Marx no seu livro. Não exatamente se o Estado deve fazer isso ou mais ou não, mas é óbvio que ele deve ser tratado. Por exemplo, os marxistas, hoje em dia, pelo menos alguns que eu tenho acompanhado de leitura, têm discutido a questão do imperialismo, o Estado, né? E eu acho muito interessante, eu não tenho uma opinião formada por completo, muito sustentada, mas assim, o David Harvey, que é um geógrafo norte-americano, ele discute muito isso, de acumulação primitiva de capital não era uma idade infantil do capitalismo, com sangue, morte. Não, ele existe até hoje. Então, e acontece isso em diversas partes do mundo, e ele trabalha, pelo que eu li, especialmente na China, com regiões rurais que estão se urbanizando. Então, talvez a discussão vá mais por aí. Bom, sobre o Estado socialista, Marx, não sei se eu respondi a pergunta, mais ou menos. Não entendi, desculpa. Cuba, União Soviética, China... Ih, cara... Porque essa é um debate sobre os Estados nessas experiências socialistas. Por que tanta coerção? É isso, mais ou menos? Bom, cara, isso é um debate mais dos marxistas, né? Não exatamente Marx. E envolve uma série de processos históricos, locais ou não, que eu, honestamente, não chutaria uma resposta, né? Mas o que me parece sendo um Estado interventor ou não, parece que ele também está sob o controle desse capital, né? Ele não domina o capital, mas ele é controlado também, né? Então, não sei se pode ajudar, porque depende de experiência, assim, aí realmente minha ignorância vai falar mais alto. Mas não sei se... Não acredito que seja por essa dicotomia. Bom, sobre o Estado socialista, Marx não fez nenhuma previsão. Marx não tem no Capital nenhuma... Olha, o Estado socialista tem que ser assim, assado, desse jeito, com esses 3 gabinetes, 15 ministérios, nada disso. Né? Ele não criou... Isso não vale para o Estado, isso vale para a sociedade futura. Ele não criou não idealizou uma sociedade como deve ser, né? Ele não se deu o trabalho disso. Sobre a questão do Estado socialista, se isso sustenta ou não sei se é isso que você está se referindo, seria da discussão do planejamento ou do mercado, que é uma discussão do... Aí eu vou ver se o Calel me ajuda. Que é do Oscar Lange com o Bombaverk, né? O Bombaverk. Que era a discussão do planejamento central, se ou não, ou o mercado. É mais ou menos isso que você está se referindo? Das liberdades, enfim. Quanto ao Estado na economia, na economia do Estado socialista, aí novamente, não era uma pergunta do Marx, entendeu? Era mais questão dos marxistas. Aí você tem 15 mil correntes marxistas que se embatem semanalmente em vários lugares discutindo. Tem gente que
Acho que Cuba não está bem longe do socialismo, ao contrário de que muitos afirmam, tem outros que a China. Então, para dar conta da sua resposta, deveria fazer aqui uma outra discussão que eu acho que acabaria complicando mais do que ajudando, né? Mas, eu, novamente, não acho que essa seja a preocupação principal do Marx. E aí, talvez, exatamente, é melhor primeiro tratar do Marx, depois conferir a galera marxista e aí as confusões que tem. Tá. Sobre o ensino nas escolas. Bom, aqui na UF, para nós marxistas... beleza. Né? Eu acho que aqui tem um conjunto de professores marxistas que não só dão Marx, dão outras disciplinas também, que realmente contemplam, ao menos, a leitura do Capital original, as discussões, etc. Né? Talvez seja a escola de economia com mais marxistas, né? O que não quer dizer que eles só dão isso, né? Dão outras matérias, macro, e outras escolas de pensamento. Então, acho que aqui na UF a gente está bem contemplado. Né? Sobre as outras universidades, eu não posso dizer assim, garantido. Né? Eu tenho contato com amigos que estudaram, ou estudam na USP, e, pelo visto, ainda que de forma bem reduzida a nossa, os marxistas lá têm uma presença, apesar de pequena, mas muito relevante, com um alto nível de discussão, né? Com a professora Leda Maria Paulani, o professor Eleutério Prado. Essa é a informação mais confiável que eu tenho. Né? Agora, não sei se os outros centros eu não sei. Aí eu tenho que... Para eu falar, eu preciso conferir melhor. Mas é isso. Não sei se eu respondi. Bom, vou começar aqui com a questão do papel do governo, pergunta do Joseph. Bem, falar que Keynes defende intervenção no governo é quase redundante. Bom, vamos lá. Primeiro, parte da crítica do Keynes, parte de onde ele queria chegar, vamos colocar assim, é exatamente defendendo um papel mais ativo não só do governo, como dos economistas da época também. Que eles não fossem tão passivos das crises que se apresentavam. Contudo, falar de papel do governo, para Keynes, eu, pelo menos, isso aí eu acho que é mais uma leitura minha do que propriamente o livro em si. Até porque ele fala que o governo tem que ser ativo, tem que ser presente, mas não tem um capítulo aqui que diz o governo tem que agir assim, assim, assado. Vou falar até um pouco por alguns atos dele. Primeiro, isso ele defende no livro, em momentos de crise, momentos de insuficiência de demanda, o governo tem que agir suprindo essa deficiência. Ou seja, se precisar mandar cavar um buraco e na semana seguinte precisar mandar as mesmas pessoas taparem um buraco de novo, vão fazer, para gerar emprego. Melhor que a gente gaste dinheiro gerando emprego do que o dinheiro fique parado. Então, para Keynes não há problema nenhum que o Estado se endivide para suprir essa deficiência de demanda. Por outro lado, Keynes participou de uma comissão na época da Segunda Guerra Mundial, no qual ele pregava de que o governo tivesse algum tipo de atuação que fizesse com que os agentes gastassem menos. Ou seja, ele queria reduzir o consumo na época. Por quê? Porque o problema era exatamente o contrário da Grande Depressão. Ou seja, a gente teria um problema de excesso de demanda. Por quê? Porque os recursos deveriam ser desviados para a produção bélica. Então, para não ter uma inflação, Keynes defendeu que o governo agisse reduzindo o consumo. Então, o que Keynes levanta, no meu ponto de vista, é que o governo tem que atuar, não necessariamente crescendo ou diminuindo, ele tem que atuar da maneira que a situação demanda. Outro ponto importante sobre a atuação do governo para Keynes é que Keynes era crítico à atuação a partir de políticas monetárias, vamos colocar assim. Ele achava que as políticas monetárias adotadas na década de 20 e de 30 foram
um dos principais, vamos botar assim, uma das principais causas que levaram à Grande Depressão. Então, para Keynes, a atuação do governo deveria não ser restrita a uma atuação fiscal, mas que a atuação, no sentido de política monetária, fosse mais contida. Fosse uma atuação de garantir o poder de compra da moeda, algo mais, vamos botar assim, mais primitivo, mais contido. Até por isso, meu comentário na fala anterior, dizendo que pouco vive de Keynes hoje, porque os pós-keynesianos e novos keynesianos e todos mais, em grande parte, defendem uma atuação de política monetária, no sentido de, vamos colocar assim, ou de regra, ou de descrição. Tem um debate, regra de descrição. Para Keynes, nada disso faria muito sentido, porque para ele a política monetária tem que ser simplesmente algo, vamos colocar assim, para manter, para garantir ali a efetividade da moeda, garantir o poder de compra, e vamos fazer política a partir da política fiscal. Tanto que isso sobreviveu, de certa forma, nos neo-keynesianos. Na década de ouro do capitalismo, como ficou conhecido posteriormente, a atuação era muito forte com políticas fiscais, e a política monetária ela seguia ali algo mais simples, para não complicar muito. Até porque, para Keynes, a grande questão da incerteza estava focada na questão da moeda. A moeda era esse elo entre o presente e o futuro. Então, era onde a incerteza estava mais presente. Por isso, também, talvez, eu não teria que ter o Keynes para responder para a gente, esse temor com a política monetária. Vou colocar assim. O Estado socialista se sustenta. Bom, acho que, para Keynes, o governo se endividar não é um problema. Nunca foi. Ele achava que o governo se endivida, mas ele gera demanda, e isso vai gerar um crescimento econômico que vai pagar a conta no futuro. Então, qualquer intervenção do governo ela vai gerar o seu financiamento depois. Qualquer endividamento do governo, a renda que isso vai gerar, vai pagar seu financiamento depois. Vai pagar aquela conta. Então, para Keynes, o Estado socialista vai se sustentar, na visão dele. Bom, adequação do ensino aqui. Complicado. Não, assim, a gente vê Keynes. A gente tem a leitura, tem uma matéria que a gente faz a leitura do original, não o livro todo, o que eu acho uma pena, porque todos os capítulos têm sua contribuição, e quando a gente tira alguns capítulos da leitura da teoria geral, no meu ponto de vista, é o que gera um pouco de confusão, porque as pessoas talvez não compreenderem a totalidade da obra. Isso é uma pena. Então, acho que poderia ter um cuidado. Assim. Eu acho que qualquer obra que você se propõe a ler de forma mais profunda, você tem que ler a obra inteira. Senão você entende muito uma parte, e aquela parte que ficou faltando onde vai te gerar confusão. Então, minha crítica talvez seria a isso, assim, que tivesse o cuidado de, já que vamos ler de forma um pouco mais profunda, que a gente leia tudo. E não é feito. Em relação a macro, porque falar de Keynes, estão falando de macro. Então, em relação a macro que é adotada aqui, grande parte é voltada para a ortodoxia, e uma pequena parte voltada para os pós-keynesianos. Isso também, então, para falar de Keynes, falando de Keynes, então, também falta um pouco de esforços nessa área. Acho que até não pela qualidade dos professores que tem nessa área, mas pela disparidade de quantidade mesmo. Em relação ao que o GC levantou de poupança e investimento, só rapidamente aqui, bom, era a questão central de Keynes, uma das questões centrais de Keynes. Então, antes, os clássicos falavam, vamos fazer poupança para investir. Para Keynes, não é assim que funciona. A decisão é o quanto eu vou consumir. Decidido isso, o que sobra, você não é necessariamente a poupança, você ou vai guardar com moeda, ou vai fazer qualquer outra coisa. A igualdade entre poupança e investimento, ela é feita de uma forma contrária. Primeiro vem a decisão de investir. E essa decisão de investir, ela vai gerar renda. E essa renda vai ser suficiente para financiar. É meio história do governo. Porque a poupança individual, a poupança do governo, no final das contas, é mais ou menos o que vai explicar mais ou menos a mesma coisa.
Então, primeiro você age lá, se endivida e faz a ação de investimento, e a renda gerada com isso vai gerar a poupança para financiar. Bom, é isso. A gente já vai abrir para as considerações finais. 3 minutos para cada candidato, começando com o Vitor. Candidato a ganhar a cabeça das pessoas aqui. A cada debatedor, tá? Começando com o Vitor. Eu só queria ressaltar que eu acho muito bom que tenha esse tipo de debate. Isso aqui é um debate que foi copiosamente copiado, né? Do pessoal da USP. Mandar um abraço para o Bruno Miller lá. E eu acho que tem que ter em toda a universidade esse tipo de debate, porque é o que mostra que a economia é plural, nenhuma teoria é melhor do que a outra. Para algumas pessoas é meio estranho eu falar isso, né? Mas existe essa pluralidade de ideias é que gera riqueza da economia, e é por isso que vocês, dentre as opções que vocês tinham aí, vocês escolheram, para mim, eu acho que vocês escolheram o melhor curso que tinham. Segundo ponto, quero falar que a UF ela é uma excelente universidade. Eu já estudei na UFRJ, eu acho que aqui é melhor do que lá. Por quê? Porque aqui você tem um ambiente muito melhor do que a UFRJ e você tem o poder de escolha. Acho que 50% da grade, né? Você pode escolher. E para mim, que gosto muito de macro, isso eu não quero ficar vendo micro, essas coisas. Para mim é muito bom essa possibilidade de escolher matérias de macro. E um terceiro ponto, cara, é que tomara que tenha outras iniciativas, outras pessoas se candidatem, até vocês mesmos que estão entrando. Vocês são calor, né, cara? Tá com a cara de calor. Vocês se candidatem a debater aqui e tenham essa impressão de que a economia ela é plural, o método é plural, e essa pluralidade que gera a riqueza da ciência econômica. Uma terceira questão, e aí eu já vou jogar para minha escola aqui, que eu defendo, é que não considere que o que vocês vão ver, sei lá, no manual da USP, no manual do Varia, etc., o Freuen, que é até melhorzinho, que aquilo ali é macroeconomia, não é. Ou é escola neoclássica, não é. Vocês têm que se acostumar a ler artigo original, paper original. No início vai ser difícil, claro que vai ser difícil, mas é só assim que vocês vão conseguir entender o que é economia. Essa riqueza que eu estou falando aqui, que a gente está discutindo, acho que ninguém pegou de manual. O Kalel aqui, coitado, ele nunca vai ter um manual de escola austríaca, então ele teve que ler os caras no original. O Edinho também, ler manual de Marx é complicado, né? E o Rodolfo muito menos, tem que ler o original. E a escola neoclássica é basicamente uma coleção de muitos artigos, de muitos papers que vocês vão ter que ler em algum momento. É claro que o manual ele facilita a vida para fazer prova. Se vocês só querem fazer prova, tudo bem, fiquem no manual. Agora, se vocês querem aprender economia, leiam os originais. E só para concluir, parabenizar o evento. Eu achei que teria muito menos gente do que tem aqui. E foi bem legal para mim, pelo menos. Um abraço. Bom, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite de vocês aí, que me convidaram para falar sobre escola austríaca. Né? Pô, sei lá, eu me sinto extremamente assim, feliz, né, por ter sido convidado para participar de uma mesa com um cara que está no doutorado, super competente, outro, então, muito competente também, que está no mestrado, o cara que já se formou, está se formando, né? Está se formando aí, especialista também já. Pô, é uma oportunidade muito boa. Vocês não sabem como que eu fiquei preocupado em ser linchado aqui. Cara, um mês aí eu lendo muita coisa, vocês não têm ideia. Eu li muito. Olha, eu estava falando para ele que até meia hora antes do debate eu estava lendo sobre desestatização do dinheiro e moedas paralelas, né? Que era uma pergunta que eu pensei que poderia surgir aqui no debate.
Mas, olha, eu acho que foi um aprendizado, sabe? E é sempre bom. Eu concordo com o Vitor no que ele disse, sobre a gente não ficar preso aos manuais. Os manuais, é claro, um método menos pior de você ter um direcionamento, uma padronização no ensino, né? É claro que padrão tem lá suas desvantagens, né? Mas é uma coisa que às vezes dá certo. Eu sou a favor, eu advogo que a gente também tem que ler os trabalhos originais. Eu diria que a gente tem que ler mais originais do que a gente lê hoje. Porque a gente lê, sim, alguns originais neoclássicos, tudo, mas também leiam os originais dos austríacos. Eu acho que vale a pena. Por mais que pareça, eu prefiro não me rotular e falar que eu sou austríaco, né? Primeiro que eu não sou austríaco, mas é uma escola que eu gosto muito, sabe? Eu acho que eles têm muito a acrescentar. E, às vezes, a ignorância é o pior dos problemas. Sabe? Eu acho que vale a pena. Como é algo que não se fala muito na academia, infelizmente, né? Embora a UF seja uma universidade muito boa, e eu acho que... Bom, eu não sou daqui, pelo meu sotaque, vocês devem perceber, mas eu escolhi a UF pela sua heterogeneidade. Eu escolhi a UF por causa disso, e a oportunidade de pensar, né? Embora não tenha... infelizmente, não tenha escola austríaca na sua bibliografia obrigatória, né, que é uma coisa que a gente pode talvez melhorar, eu acho que é uma coisa que a gente vai aprimorando, né? Eu acho que quem conta o conto aponta um ponto, e por causa disso é sempre bom a gente estudar por conta própria também e tirar as nossas próprias conclusões. Espero ter contribuído aí, muito obrigado pela oportunidade. Bom, galera, queria... vou acabar repetindo o que os Vitor e o Karel falou. Achei muito legal a iniciativa aqui na faculdade, porque, aqui na faculdade tem outras teorias também, além dessas 4 aqui. Tem mais gente que discute outras coisas, inclusive aluno. Então, isso representa aqui na faculdade essa certa pluralidade que eu acho que os alunos têm que garantir isso. Garantir que todas as teorias, por mais que você tenha uma opinião formada sobre elas, que elas sejam, pelo menos, apresentadas, né? Discutidas. Né? Ninguém aqui é obrigado a sair da faculdade, escolhi a minha teoria. Né? A faculdade não é um supermercado de teoria que você vai lá, pega lá e tal, isso aqui eu vou juntar com isso aqui e tal. Não é bem isso, né? Apesar de, às vezes, parecer, mas não é isso. Né? Vocês não são obrigados, então as teorias estão aí, vocês estudem, leiam o original, tentem entender o autor no seu contexto, né? Tanto isso serve para as quatro teorias. Então, acho que tomara que o DA e os alunos consigam organizar outros debates como esse, não só sobre as teorias, mas também sobre temas da atualidade, que, de certa forma, as teorias podem contribuir e tal. E eu fico feliz também de ter visto o debate tranquilo que foi. Né? Eu achei que... não achei, né? Mas, geralmente, para quem é estudante de economia e já viu um debate com opiniões diferentes, às vezes não termina muito bem. Né? Não termina da melhor forma. Aqui são 4 escolas completamente diferentes, acho que deu para perceber isso, né? Mas o tom foi respeitoso, tranquilo, as divergências são normais. Aqui a gente concorda com pouca coisa. Né? Para finalizar, o que eu disse aqui, eu não sei se eu fui... se deu para ser suficientemente claro no que eu queria dizer, mas o que eu disse aqui é o resultado de 4 anos de faculdade, com disciplinas e tal. É óbvio que qualquer bobagem que eu disse aqui não tem nada a ver com os professores, né? Bobagem minha mesmo, né? E eu acho que espero ter ficado claro, né? Quais são as preocupações de Marx e quais não são as preocupações de Marx, né? Ou não são ou estão num segundo plano, não exatamente num primeiro plano de preocupação, né? E, para terminar, é estudar. Vamos pegar os originais, vamos ler,
vamos discutir com os alunos, entre a gente, os alunos, com eventos como esse, ou não precisa ser eventos desse tamanho e tal. Mas era mais ou menos essa a minha mensagem. Obrigado. Bom, agradecer a presença de todos também, que foi muito bom ver o auditório lotado, foi muito bom mesmo, assim. Eu já estou há uma 7º ano aqui de USP na economia e poucas vezes eu vi o auditório lotado. Então foi muito bom mesmo. E espero que esse evento aqui também sirva para motivar que os alunos tenham mais espaço para falar, porque é um exercício importante, não só para perder a inibição e tudo mais, mas o que a gente tem que se preparar, tem que aprender para poder falar é válido demais. Você aprende mais do que fazendo uma prova, pode ter certeza disso. Então, espero que seja um pontapé inicial para que haja mais eventos dessa natureza, que os alunos tenham mais espaço para expor suas opiniões, não só para debater aqui escola de pensamento econômico, mas que tenha mais outros veículos como para escrever o que interessar, que tenham espaço para escrever. O PET fez muito tempo isso, não sei se continua fazendo. Então, é importante que os alunos tenham essa oportunidade de se manifestar em público. Bom, agradecer a todos da mesa, foi muito bom. É difícil realmente sintetizar tudo em tão pouco tempo. O esforço foi muito grande, mas valeu a pena, foi bom. O que eu tenho para falar para vocês ainda mais na graduação, é difícil. Bom, eu não gosto de me rotular como nada. Não vou falar que eu sou isso, aquilo, assado. Eu não sou nada. Eu sou o Rodolfo e estou tentando contribuir do jeito que eu posso. Então, eu não gosto de me agarrar à escola, porque eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, eu estou me limitando. Então, eu particularmente não me defino como nada. E acho importante, até antes, se alguém quiser se determinar algo, que pelo menos dê chance a tudo. E que não faça isso precocemente. Para não gerar nenhum tipo de preconceito quando for ler alguma outra coisa. Então, que o debate não seja para que vocês vejam as opções e escolham, mas que para vocês se interessem por tudo, por um todo e que pesquisem o todo e que aí sim se direcionem para um campo ou outro de pesquisa, uma corrente ou outra. Bom, é isso. Agradeço a todos. Obrigado. Valeu. Bom, gente, em nome do diretório acadêmico, a gente agradece a presença de todo mundo aqui. A gente agradece também a UniTV, que veio filmar o nosso debate, né, um órgão da universidade aí que está vindo divulgar. Isso aqui é importante ser divulgado, não é todo dia que acontece um evento desse. E uma coisa, a universidade é nossa, né? É assim que a gente tem que ocupar ela. A universidade não serve só para a gente virar aula, tudo bem? É um espaço nosso, é um direito nosso reivindicar que esse espaço seja usado para isso, não só para a sala de aula. É muito bom ver esse auditório lotado. Ontem também um auditório lotou, né? São poucas as vezes que a gente consegue ver um auditório, principalmente da Faculdade de Economia, cheio como está, né? E, assim, que os alunos deem ideias das atividades que a gente possa realizar, né? Que sair tudo assim esporadicamente acaba não saindo nada. Então é importante que as ideias sejam dadas, que as pessoas se manifestem. E isso aqui é uma experiência, né? Houveram erros de metodologia aqui, não teve tempo para cumprir o que foi inicialmente proposto, mas a gente espera que com os outros eventos que com certeza vão acontecer e com certeza vão ser melhores, vão ser espetaculares, a gente melhore cada vez mais. Conclua. Muito obrigado. Valeu. Boa noite.